De volta com o CBN Esportes, agora para falar do Guarani. Bugre que ontem venceu o Cruzeiro no estádio do Mineirão por 1-0. Jogo que a gente já discutiu muito durante todo o dia no Placar CBN, também no CBN Esportes primeira edição. O Cruzeiro teve 2 jogadores expulsos ainda no primeiro tempo e também o preparador físico. No segundo tempo o Edu também no momento do gol, né, do Isaac, também partiu para agressão, foi expulso, enfim, daqui a pouquinho eu vou trazer um pouco da súmula da partida de ontem. Mas a gente está em contato com o atacante bugrino, artilheiro do Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro, Yuri Tanque, um dos responsáveis, sem dúvida nenhuma, por essa mudança de chave do Guarani, né, que ficou tanto tempo lá na zona de rebaixamento e agora já está garantido na Série B do próximo ano, lutando ainda também por uma vaga na Copa do Brasil. Yuri, que terminou agora há pouco o treinamento lá no CT, tá aqui com a gente. Tudo bem, Yuri? Boa tarde, um abraço, prazer recebê-lo mais uma vez aqui no CBN Esportes. Boa tarde a todos da CBN, a todos os ouvintes também. É uma honra estar aqui novamente com vocês. E depois de um treino e uma grande vitória, vamos bater um papo aí, vai ser excelente. Ô Yuri, como que foi? Terminou ontem, janta e voltaram ou dormiram em BH e vieram hoje de manhã? O jogo acabou quase meia-noite, né? Então nós dormimos lá no hotel mesmo em Belo Horizonte e às 9 da manhã nós viemos para Campinas. Ô Yuri, em que momento você sentiu que, como eu disse aqui, essa chave virou, né? Porque a preocupação nossa, eu vou cometer aqui uma indiscrição, Carlão, Yuri. Tava conversando com a dona Sandra, nossa presidente, aqui uma época, e ela falou assim: Pio, como que vai ser o ano que vem? Eu falei: dona Sandra, administrativamente a gente já precisa começar a olhar como que funciona a logística para cidades de Série C, porque a situação, Yuri, era muito complicada, o Guarani não se achava, não se encontrava, a tabela de classificação era muito complicada. Em que momento você sentiu que essa chave começou a virar? Primeiro, eu acredito que no momento que a gente começou a depositar a fé, eu acredito que o favor do Senhor foi grandioso na nossa vida, tanto que vocês que acompanham números e tudo mais, sabe que quando uma equipe ela vira o turno na zona de rebaixamento ali, ela tende a cair cada vez mais e não conseguir forças para terminar o campeonato. E no nosso caso foi o contrário, a gente conseguiu engrenar no momento certo, então com certeza o favor do Senhor. E dentro disso foi usado várias peças, como a nossa comissão e as contratações que eu não falo, eu nem procuro dizer que foi o essencial para essa mudança, mas em junção com todos os atletas que compõem a equipe, nós nos juntamos e cumprimos aquilo que a gente queria, que é sair da zona de rebaixamento e não voltar mais. Carlão de Freitas, Yuri Tanque tá com a gente, Carlão. Tá aí, Yuri, boa tarde, é sempre um prazer, né? Aquela primeira entrevista do Yuri há alguns dias foi uma entrevista muito bacana, um bate-papo muito legal, esclarecedor, com muitas revelações bacanas, né, importantes também. Eu já falei aqui, né? Eu acho que a permanência do Guarani passa muito pelo seu futebol, pelos seus gols, junto com o Jamerson também. Você que chegou sob desconfiança, inclusive deste que vos fala, e eu dou a mão à palmatória e dizendo que você foi sim um dos pilares, uma das referências do Guarani. Mas, Yuri, deixar um pouquinho essa campanha que a gente pode colocar como vitoriosa de lado, para comentar algo e falar com você sobre um momento que estamos vivendo no futebol brasileiro. E você, até na primeira entrevista, nós repercutimos muito a maneira respeitosa, a maneira muito bacana como você comemorou um gol marcado pelo Guarani. E nessa semana, ou há 2, 3 semanas, também tivemos algumas polêmicas envolvendo comemorações. Tivemos o Pedro Raul aqui em Bragança Paulista, tivemos agora o Raniel, que quase transforma ali uma tragédia na Ilha do Retiro, né? Não a comemoração dele, mas foi um estopim também para uma confusão. Eu queria que você, como um cara esclarecido, um cara que vira e mexe, está marcando gols, está comemorando, como que você analisa tudo isso, ô Yuri? Primeiro, eu sou a favor do atleta sempre respeitar toda e qualquer instituição. Eu acho que para ele ganhar moral, ou seja o que for, ele não precisa desrespeitar
outras equipes. Pelo contrário, ele precisa respeitar a equipe que ele está trabalhando, que ele está envolvido, né? Desenvolvendo o seu melhor futebol. E é isso que é a melhor maneira de você representar um clube. Só que cada um tem o seu estilo, o seu modo de comemorar um gol, isso aí eu não julgo, né? Tem uns que gostam de dançar, tem uns que gostam de ir para a torcida, de ajoelhar, enfim, são várias opções. Só que o respeito ele tem que estar no topo em todos os modos. Só que o futebol é algo ousado, entende? Então tem cara que ele gosta de mostrar um pouco mais e outro menos. Eu acho que tem atletas que infelizmente acabam passando do ponto, mas em nenhuma delas justifica a entrada de partir para a violência ou partir para a agressão, como aconteceu nessa semana. Então foi um fato negativo, mais um fato negativo para o nosso futebol, né? Que isso só prejudica a nós mesmos, né? E então de nenhuma maneira eu sou a favor de ir para a violência, de entrar no gramado para agredir, para ir atrás, porque isso não é nada plausível e não tem nada do meu apoio. E nesse sentido, o respeito conquistado para com a torcida do Guarani, isso você já sente, né, Yuri? Não só pelos gols, pela maneira respeitosa com que você comemorou. Como que tá essa relação aí quando você sai na rua e os torcedores do Guarani com você? Cara, primeiro desde o primeiro dia que eu cheguei aqui no Guarani, eu quis estar nesse clube. Então, literalmente, eu vesti a camisa, mesmo sabendo da situação que estava, né, de todo o histórico que acontecia e o que poderiam falar, criticar e tudo mais, mas eu quis estar aqui. E eu tive uma surpresa muito boa, que eu fui muito bem recebido, mesmo em meio a uma crise, em meio a uma situação ruim, fui muito bem recebido, tanto internamente como externamente. E graças a Deus, mediante aos desempenhos, né, e aos jogos, cada vez mais foram me abraçando e esse relacionamento foi se tornando cada vez mais próximo, e isso é muito bom. E eu tô gostando demais. Bom, Carlão, agora a pergunta que não quer calar, já demos aquela amansada, aquela coisa aí, já elogiamos. Tem que amansar o matador, né? Amansa o matador, porque, né, sobrou ali na frente, ele pra dentro. Então, agora aquela perguntinha bem fácil. 2023, tudo certo pro Yuri ficar no Guarani? Então, estamos em negociação, né? Então eu tenho o contrato até em maio. Até o final do Paulista, na verdade, né? E o que eu falo para vocês, e isso é bem real na minha vida, eu procuro deixar essas partes, né, burocráticas e internas com o meu agente e a diretoria do Guarani, porque enquanto está rolando o campeonato, enquanto eu tenho que estar entrando em campo para representar o Guarani, eu procuro focar em cada dia de treino e em cada jogo, e essas coisas de fora vão ser decididas no momento certo. Tem uma coisa, Carlão, que dá pra gente usar pro Yuri ficar pra Série B do Campeonato Brasileiro, que o sogro dele adora ouvir a CBN, ele falou, ouve os jogos do Guarani pela CBN, então eu tenho certeza que ele vai falar pro Yuri ficar, Carlão. Ah, com certeza, né? Até porque eu tive o meu momento de desconfiança, mas durou pouco a partir dos gols que o Yuri fez. Então ele tem sido bastante elogiado aqui. Então, em virtude disso, eu acho que de repente o sogrão pode convencer o Yuri a ficar. Ô Yuri, a partida contra o Cruzeiro ontem eu não trabalhei. A última partida em que eu acompanhei do Guarani foi contra o Londrina. E você não marcou gols, só que mesmo não tendo sucesso para balançar a rede nesta partida contra o Londrina, cara, você ganhou praticamente todas de cabeça. É impressionante a sua evolução por cima. Eu não sei se você é bem mais novo que a gente, eu não sei se você teve a oportunidade de acompanhar a carreira do Jardel, que jogou no Grêmio, jogou no futebol português, mas, cara, como a sua eficiência de cabeça é sensacional esse recurso que você tem. Como que você faz treinamento específico? Você não perde uma para os backs, pô? Eu fico feliz em ouvir isso. Eu não acompanhei a carreira do Jardel, mas ouvi falar muito, né? Fico feliz pela comparação e pelos elogios da parte de vocês também.
Mas são parte do treinamento, é uma característica minha, né? O tempo de bola, a boa impulsão, e isso é muito bom, e eu procuro explorar sempre nos jogos. E em relação às minhas participações, todo jogo eu procuro dar o melhor para a equipe, e seja eu fazendo o gol ou outro, importante é o Guarani sair com a vitória. E muitas das vezes eu posso não dar assistência ou não participar direto do gol, mas indiretamente eu posso ter grande suporte nisso, né? Fazendo uma movimentação ou me entregando mesmo para a equipe. O importante é ajudar a equipe e fazer com que saia na vitória. Isso já me deixa muito feliz. Ô, Pio, deixa eu fazer uma brincadeira com o Yuri. Ô, Yuri, apesar do físico não tão propício para a prática do futevôlei, eu sou um curioso em futevôlei. Ele gosta do não significa que eu jogo bem, né? Mas gosta. Então, eu tenho a chapinha até que vai, o peitinho não é igual ao profissional, mas hora ou outra funciona. Agora, Yuri do céu, me ensina a cabecear, me ensina a atacar, eu não sei de jeito nenhum. Dá umas dicas aí, se você é um entusiasta do futevôlei também, dá uma dica de ataque, pelo amor de Deus. Então, eu também gosto muito de futevôlei. Aliás, a gente pode até marcar uma resenha, vai ser muito bom. A gente transmite, inclusive. Eu sou a favor que a prática ela leva a gente à perfeição. Então, a gente precisa trabalhar muito, né? Graças a Deus eu fui efetivo em muitas finalizações, e no caso vocês estão citando o jogo aéreo, mas antes disso acontecer, eu tive que trabalhar muitos, e eu falo muitos dias, meses, para chegar ao nível que eu estou hoje, né? Então, graças a Deus, o Senhor me deu a oportunidade de trabalhar muito, de ter profissionais que me ajudassem a impulsionar, né? No caso, a potencializar essa característica. Então, a prática vai te levar a ter um grande ataque aí, só não para de fazer. Treinamento, Carlão, treinamento. Vou chegar lá, o Yuri Tanque me deu uma dica. Exatamente, precisa treinar. Yuri, agradecendo a sua assessoria, a assessoria do Guarani também por essa força. Obrigado mais uma vez pelo papo. Sucesso nesses jogos que restam e principalmente em 2023, viu, Yuri? Muito obrigado, agradeço aí pelo papo mais uma vez, é sempre uma honra fazer parte dessa resenha com vocês. Parabéns pelo trabalho, por tudo que vocês têm desempenhado, e vamos por mais sempre, e é isso. Valeu. Como que é o nome do sogro mesmo? Senhor Mazinho, de boleiro, né? Abraço pra ele. Valeu, Yuri. Rápido intervalo. 4h52 agora.